Meu nome é Irmã Maria Benedita do Sagrado Coração. Tenho 73 anos e passei os últimos 50 dentro dos muros do Mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, Portugal. 50 anos de silêncio contemplativo. 50 anos acordando às 4 da manhã para as laudes, rezando 7 vezes ao dia, vivendo uma rotina que não mudou desde o século XIII. 50 anos acreditando que tinha escolhido o caminho mais puro, mais santo, mais próximo de Deus. E agora, nos últimos 6 meses da minha vida, descobri que tudo foi construído sobre uma mentira. Não uma mentira teológica abstrata, uma mentira concreta, documentada, escondida por 800 anos nas fundações deste convento. E o pior, eu fui cúmplice dessa mentira sem saber. Todas nós fomos. O mosteiro tem 47 freiras. A mais nova tem 38 anos, a mais velha, 91. Vivemos em clausura papal perpétua, é o que significa que nunca saímos, nunca. Nem para funerais de família, nem para emergências médicas. O mundo entra através de uma roda giratória onde recebemos alimentos e cartas. Falamos com visitantes através de uma grade dupla. Nunca tocamos em ninguém de fora. Nunca somos tocadas. Essa é a radicalidade que escolhemos. Essa é a oferta total que fizemos a Deus. Ou assim pensávamos. Eu entrei aqui em 1975, aos 23 anos. Era estudante de literatura na Universidade de Coimbra, apaixonada por poesia mística. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os relatos estáticos das santas medievais. Aquelas palavras incendiavam algo dentro de mim que o mundo secular não conseguia tocar. Quando visitei o mosteiro de Santa Clara pela primeira vez, durante uma exposição de manuscritos antigos, senti uma certeza que nunca tinha sentido antes. Este era meu lugar. Esta era minha vocação. Minha família chorou. Meu noivo implorou. Mas eu estava radiante. Estava escolhendo Deus de forma absoluta. Os primeiros anos foram de purificação brutal. Acordar no frio antes do amanhecer. Trabalhar em silêncio, fazendo hóstias para igrejas de toda Portugal. Comer refeições simples, sem conversa. Dormir em cela de 3 metros quadrados com apenas um catre, um crucifixo e um balde. Renunciar a nome próprio. Eu era Maria Luísa, agora era apenas Irmã Maria Benedita. Renunciar à vontade própria. Obediência absoluta à Madre Superiora. Renunciar a futuro próprio. Votos perpétuos significavam que morreria aqui. E eu fiz tudo isso com alegria, com gratidão, porque acreditava que estava morrendo para o mundo para viver plenamente em Cristo. Fui eleita Madre Superiora há 12 anos, aos 61. É um cargo que se assume até a morte ou até a incapacidade física grave. Sou responsável por 46 almas, pela administração do convento, pela preservação da regra. E parte das minhas responsabilidades é cuidar dos arquivos. Temos documentos que datam de 1256, quando o convento foi fundado. Testamentos de nobres, cartas de papas, crônicas escritas por freiras ao longo de séculos. Tudo preservado em latim, português antigo. Alguns em galego medieval. Foi há 3 meses, durante o inventário anual, que encontrei o compartimento. Estava catalogando documentos no porão, na sala mais antiga do convento, aquela que sobreviveu ao terremoto de 1755. Há um armário de carvalho encostado na parede sul há tanto tempo que as tábuas do chão cresceram ao redor dos seus pés. Ao mover uma pilha de livros de couro, ouvi um som oco. Bati na parede lateral do armário. Madeira maciça. Bati atrás. Som vazio. Levei 2 horas até conseguir mover o armário com a ajuda de Irmã Teresinha. Atrás dele havia uma cavidade na parede,
selada com argamassa que tinha rachaduras antigas. Usei uma espátula da cozinha para abrir. Dentro havia um embrulho de couro oleado, surpreendentemente bem preservado. Meu coração batia de uma forma que não era apropriada para uma freira de 73 anos. Dentro do couro havia um livro, um diário, escrito à mão, em latim medieval, com caligrafia feminina elegante. A primeira página dizia: Anno Domini 1347. Eu, irmã Catarina de Bragança, escrevo isto para que a verdade não morra comigo. Que Deus me perdoe por quebrar o silêncio, mas que Ele me condene se eu morrer calada. Li o diário inteiro naquela noite. Li sem parar e com uma vela tremendo na minha mão, enquanto as outras dormiam, e o que li destruiu 800 anos de história deste convento. Irmã Catarina tinha 19 anos em 1347. Tinha entrado no convento aos 14, forçada pela família depois que engravidou de um amor proibido. Ela não tinha vocação. Nenhuma das 23 freiras que viviam aqui naquele tempo tinha. Todas tinham sido enviadas por famílias nobres por razões políticas, financeiras ou para esconder vergonhas. O convento não era casa de oração. Era prisão dourada para mulheres inconvenientes. Mas o que Catarina revelou era pior, muito pior. Em 1348, a peste negra chegou a Coimbra. Morreu metade da cidade em 3 meses. O convento fechou suas portas. Nenhum padre entrava para celebrar missa. Nenhum médico vinha cuidar das doentes. Elas foram abandonadas para morrer ou sobreviver sozinhas. E 18 das 23 freiras morreram. Catarina sobreviveu junto com outras 4. 5 mulheres jovens, sozinhas, em um convento vazio, cercado de cadáveres, em uma cidade que parecia o fim do mundo. E foi aí que elas fizeram o que tinham que fazer para sobreviver. Abriram as portas, saíram, procuraram comida nas casas vazias, enterraram os corpos que encontravam nas ruas, cuidaram de crianças órfãs que choravam ao lado de mães mortas. Durante 6 meses, elas viveram no mundo, trabalharam no mundo, tocaram no mundo, salvaram vidas. E Catarina se apaixonou por um médico que também tinha ficado para cuidar dos doentes. Ela descreve no diário como se deitou com ele, como sentiu pela primeira vez o que era ser tocada com amor, como descobriu que Deus podia estar presente naquele abraço, tanto quanto estava no coro do convento. E quando a peste passou, as autoridades eclesiásticas voltaram. 5 freiras vivas. Eles deveriam ter celebrado o milagre, mas não celebraram. Ficaram horrorizados. As freiras tinham quebrado a clausura. Tinham tocado em homens, tinham saído dos muros sagrados. Catarina estava grávida de novo. As autoridades tomaram uma decisão. Trancaram as 5 em celas separadas. Disseram que ninguém podia saber que a clausura tinha sido quebrada. Ninguém podia saber que freiras tinham vivido no mundo. Isso destruiria a reputação do convento, questionaria a validade da vida contemplativa. Irmã Catarina foi forçada a abortar. O médico que amava foi enviado para longe, sob ameaça de excomunhão se falasse. As outras 4 freiras foram obrigadas a assinar documentos jurando que nunca tinham saído, que tinham sobrevivido à peste através de milagre divino, fechadas em oração. E então começaram a trazer novas noviças. Reconstruíram o convento, reescreveram a história. Nos registros oficiais, as 18 mortas foram descritas como mártires que morreram em santidade. As 5 sobreviventes foram descritas como santas, que rezaram sem parar durante 6 meses até que a peste passou. Catarina escreveu o diário às escondidas, durante 30 anos. Ela morreu em 1377, aos 49 anos. A última entrada diz:
Passei 30 anos vivendo uma mentira que me foi imposta. Obedeci porque me disseram que desobedecer seria condenar minha alma. Mas agora, no leito de morte, sei a verdade. O pecado não foi sair dos muros para salvar vidas. O pecado foi ser forçada a voltar e fingir que o amor que vivi era demônio, que a liberdade que senti era queda, que a humanidade que abracei era traição a Deus. Escrevo isto e escondo para que algum dia alguém saiba. Nós fomos santas não dentro dos muros, mas fora deles. Fechei o diário com as mãos tremendo. O sol estava nascendo. Ouvi o sino chamando para as laudes. E pela primeira vez em 50 anos, não quis ir. Fui à capela naquela manhã como autômata. Ajoelhei-me no meu lugar de sempre, primeira fila à direita, onde a Madre Superiora se senta. Cantei os salmos que tinha cantado 18.250 vezes nos últimos 50 anos. Mas as palavras saíam da minha boca enquanto minha mente estava em 1348, com 5 mulheres jovens abrindo as portas de um convento para salvar uma cidade moribunda, e sendo punidas por isso, e sendo forçadas a mentir sobre isso pelo resto de suas vidas. Passei a semana seguinte relendo o diário. Li cada página 3, 4 vezes. Procurei nos arquivos oficiais do convento qualquer menção ao que Catarina descreveu. Encontrei. Tudo estava lá, mas contado de forma diferente. Ano 1348, a peste terrível visitou Coimbra. Por intercessão divina e oração incessante das irmãs, o mosteiro de Santa Clara foi poupado. Das 23 religiosas, 18 partiram para a glória eterna em estado de êxtase místico, e 5 sobreviveram em milagrosa saúde, sem contato com o mundo exterior, sustentadas apenas por graça celestial. Mentira, mentira documentada, oficializada, santificada. E então comecei a questionar tudo. Se mentiram sobre isso, sobre o que mais mentiram? Comecei a ler as crônicas do convento com outros olhos. A história de irmã Margarida, em 1502, que caiu em desgraça por tentações demoníacas e foi trancada em penitência perpétua até morrer. O que realmente aconteceu? A história de irmã Beatriz, em 1689, que perdeu a razão e foi enviada para um hospício. Ela realmente enlouqueceu ou apenas questionou algo que não podia ser questionado? Quantas mulheres ao longo de 800 anos foram silenciadas, punidas, apagadas porque viram algo que não deviam ver, souberam algo que não deviam saber? Irmã Terezinha me encontrou chorando na biblioteca 2 semanas depois. Ela tem 45 anos, entrou aqui aos 20, é a mais próxima de mim em confiança. Sentou-se ao meu lado sem perguntar nada, apenas esperou. E eu, violando todas as regras de discrição que uma superiora deve manter, contei tudo. Mostrei o diário, li trechos em voz alta. Quando terminei, ela ficou em silêncio por muito tempo. Então disse apenas: "O que vamos fazer?" "Não sei", respondi. "Dizer a verdade? Destruir a história do convento? E questionar a legitimidade da nossa clausura? Se essa fundação foi construída sobre mentira, se as primeiras irmãs foram prisioneiras e não contemplativas, se a santidade que veneramos era na verdade punição, então o que somos nós? O que tenho sido durante 50 anos? Terezinha pegou minha mão. Primeira vez em meses que alguém me tocava com afeto. Você tem sido fiel, ela disse. Tem sido sincera com o que sabia. Não pode se culpar por mentiras contadas 700 anos antes de você nascer. Mas eu podia, porque agora eu sabia, e saber mudava tudo. Chamei reunião extraordinária do capítulo. Todas as 47 freiras na sala capitular, algo que acontecia apenas para eleições ou emergências graves.
Vi seus rostos expectantes, preocupados. A mais velha, irmã Gertrudes, de 91 anos, que entrou aqui em 1952. A mais nova, irmã Benedita, de 38, e que entrou em 2009. 53 anos de diferença, mas todas vestindo o mesmo hábito, vivendo a mesma regra, acreditando na mesma história. Contei tudo. Li trechos do diário de Catarina em voz alta. Mostrei as contradições nos arquivos. Expliquei como nossa tradição ininterrupta de clausura desde 1256 era, na verdade, construída sobre o silenciamento forçado de mulheres que tinham feito a única coisa humana e cristã possível, sair para salvar vidas. E então perguntei: o que fazemos agora? O silêncio que seguiu foi o mais pesado que já experimentei. Não o silêncio contemplativo que cultivamos, um silêncio de choque, de fundamentos ruindo. Então, irmã Gertrudes, a mais antiga, falou. Sua voz tremia, mas era firme. Eu tenho 91 anos. Passei 73 anos aqui dentro. E agora você me diz que a história em que baseei minha vida inteira é mentira? Ela não estava com raiva. Estava devastada. O que sobra, madre? O que sobra da minha vida se isso é verdade? Irmã Benedita, a mais jovem, respondeu: sobra tudo que a senhora viveu de verdade. Sobra cada oração sincera. Sobra cada ato de amor. Sobra cada momento em que a senhora realmente encontrou Deus, não porque a instituição mandou, mas porque seu coração procurou. A mentira não está na sua fé, irmã Gertrudes. A mentira está na estrutura que usou sua fé para se perpetuar. As discussões duraram 3 dias. Algumas irmãs queriam esconder o diário de novo, fingir que nunca tinha sido encontrado. Para que destruir nossa paz? Argumentavam. O que importa é nossa vida interior. História é história. Outras queriam denunciar publicamente e entregar o diário a historiadores, expor a mentira. Quantas mulheres ao longo dos séculos foram destruídas por esse sistema? Temos obrigação moral de revelar. E algumas, como eu, estavam simplesmente perdidas, sem saber o que verdade significava mais. Foi irmã Teresinha que propôs a solução. Vamos fazer o que Catarina fez em 1348. Vamos sair. Silêncio absoluto. Não para sempre, ela continuou, mas vamos abrir as portas. Vamos permitir que o mundo entre. Vamos sair quando necessário para obras de caridade. Vamos viver contemplação sem prisão. Vamos ser fiéis a Deus sem ser fiéis a uma mentira de 800 anos. Votamos. Das 47 freiras, 32 votaram a favor de abrir a clausura, 15 votaram contra e pediram transferência para outros conventos de clausura estrita. Respeitamos. As 32 que ficaram, incluindo eu, tomamos uma decisão. Em 6 meses, no dia 1º de novembro de 2025, o Mosteiro de Santa Clara abriria suas portas pela primeira vez desde 1256. Informamos o bispo. Ele veio pessoalmente, horrorizado. Isso é quebra de votos perpétuos. Isso é escândalo. Isso destruirá a reputação do convento. Eu mostrei o diário. Ele leu em silêncio. Quando terminou, estava pálido. Isso precisa ser investigado por Roma, ele disse. Não podemos tomar decisões precipitadas baseadas em um documento de 700 anos. Eu respondi. Eminência, se fosse homem que tivesse descoberto isso em arquivo do Vaticano, seria pesquisa histórica revolucionária. Mas, porque é freira velha que encontrou em porão de convento, é precipitação? Passamos 800 anos obedecendo. Agora vamos obedecer à verdade. Ele saiu furioso. Ameaçou excomunhão.
Ameaçou fechar o convento, mas canonicamente não podia nos forçar a permanecer em clausura se a maioria votou para abri-la. Poderia criar obstáculos, mas não impedir. Hoje é 28 de outubro de 2025. Faltam 3 dias. As portas ainda estão trancadas. Mas no dia 1º de novembro, festa de Todos os Santos, vamos abri-las. Vamos sair para as ruas de Coimbra. Vamos visitar hospitais, asilos, orfanatos. Vamos fazer o que Catarina e suas irmãs fizeram em 1348. Sair dos muros para amar o mundo. Tenho 73 anos. Talvez me reste 1 ano, talvez 10. Mas vou morrer livre. Livre da mentira. Livre da prisão que chamavam de santidade. E sei, no fundo da minha alma, que Catarina de Bragança, onde quer que esteja, está sorrindo. O diário fica aqui, no arquivo, disponível para qualquer historiador que quiser estudá-lo. A verdade não pode mais ser escondida. E a nova história do Mosteiro de Santa Clara começa agora. Não como santuário de mulheres que fugiram do mundo, mas como comunidade de mulheres que amam Deus o suficiente para amar o mundo também. Catarina escreveu em 1377. Fomos santas não dentro dos muros, mas fora deles. Agora, 648 anos depois, suas irmãs vão provar que ela estava certa. Que Deus nos abençoe e que nos perdoe por demorarmos tanto.